Olá, de volta ao canal Polêmico. Hoje vamos discutir para que serve a polícia. Novamente aqui com meu camarada Tiburá e a minha queridinha Masha, que ela não consegue ficar em pé, eu tenho que deixar ela um pouquinho distante. Manda um salve aí também, Masha. Oh. Ela quer mingau. Vamos lá. No Brasil, a polícia ela é função dos estados. E de maneira simplificada, nós temos 27 estados, logo 27 polícias. Essas polícias elas são divididas em duas. Uma é militar e outra é civil. A gente chama de polícia militar e polícia civil. A polícia militar, como o próprio nome já diz, ela é militarizada, ela é uniformizada e anda armada. Enquanto que a polícia civil não é uniformizada, não é militarizada, mas também anda armada. E outra coisa, atendem a distintos comandos, ainda que seja estadual. Além disso, nós temos uma outra chamada Polícia Federal. A Polícia Federal ela tem uma atribuição em assuntos federais. Então, digamos assim, a sonegação de um imposto federal, uma quadrilha organizada que está sonegando imposto federal, e você aciona a Polícia Federal. Ou crimes que nós consideramos comuns, que é praticado em 2 ou mais estados, você também aciona a Polícia Federal. Outra coisa, a Polícia Federal ela é a polícia de fronteira. Quando você chega no Brasil, via fronteira terrestre ou aérea ou naval ou marítima, é a Polícia Federal que atua. Então tem a definição do que é segurança pública na nossa Constituição. Está aí na tela para vocês. E eu vou traduzir o seguinte. A função da polícia é manter a ordem. Ou seja, o que isso quer dizer? A segurança das pessoas e do patrimônio, que é um direito de todos e um dever de todos. Ou seja, assim como você tem o direito da segurança pública, você também tem o dever de não causar insegurança pública. Bom, essa definição formal, ela é até abrangente e simpática. Mas a prática, infelizmente, ela é bem confusa e precisa ser resolvida. Porque eu estou aqui não é apenas para denunciar ou para identificar os erros da nossa estrutura social, mas sim propor, no que eu acho que é correto, soluções. Então, só para começar, a polícia, a principal polícia, essa polícia ostensiva, coercitiva, ela é militar. Então, o conceito de militar é o conceito do inimigo. Então, a gente precisa de um inimigo a ser combatido. Então, a sociedade decidiu que a polícia existe para combater os bandidos e a bandidagem. Bom, é uma maneira simplista, né? Então, se nós digitarmos a palavra bandido no Google, vai aparecer a imagem aí que está aparecendo para vocês. Assim, de maneira simplificada, o que eu leio disso aqui? Bandido é preto, pobre, armado e eventualmente mascarado. Então, é esse extrato da sociedade que a polícia tem que combater. De que maneira? Monitorar, prender e eventualmente matar. Essa é a definição, vamos assim dizer, corrente. Mas aí existem alguns problemas. Por exemplo, no trânsito, as pessoas não respeitam o sinal vermelho, param na faixa de pedestre, atendem ao celular enquanto estão dirigindo, passam mensagem, dirigem bêbados, não regularizam seus carros, não pagam os impostos pertinentes aos carros. Inclusive tem um caso de um ex-candidato a presidente, o Aécio Neves, que inclusive até hoje não admite a derrota, um candidato derrotado, que ele foi pego numa blitz lá no Rio de Janeiro bêbado. E ele teve o direito de pegar um táxi. Então essa é a punição. Então a pergunta é, o que é bandido, né? Na economia, industriais e comerciantes aumentam unilateralmente os preços para manterem suas margens de lucro, deixando para a sociedade a consequência da inflação
Isso é crime? Isso é banditismo? A gente tem que discutir. Outra coisa, bancos, eles repassam o risco do banco para os clientes. De que maneira? Aumentando as taxas de juros ao consumidor. Além disso, cobram taxas indevidas. No Brasil, a telefonia celular é a mais cara do mundo e provavelmente a pior. Novamente, cobrando por serviços que ninguém pediu. Isso é banditismo? Isso é bandido? A gente tem que discutir isso, né? Ocupação do espaço público. Ponha-se no lugar de um senhor, de um idoso, ou de uma criança, ou de um cadeirante, e tente andar pelas calçadas de qualquer cidade do Brasil, de qualquer bairro. O que você vai ver é o seguinte: os comerciantes, especialmente restaurantes, usam a calçada como extensão do seu comércio, sem pagar nada, sem ser punido por isso. Carros nas calçadas. Rampas para carros, quando na verdade deveria ser para pessoas. Isso é banditismo? Ou, como é comum, o carro da pessoa não cabe, ele aumenta o portão dele para a calçada. Isso é roubar o espaço público, e não são punidos por isso. Bom, na política, o atual presidente da Câmara, Eduardo Cunha, comprovou-se, não pela Justiça do Brasil, não pelo Ministério Público do Brasil, mas sim da Suíça, que ele tem conta na Suíça de dinheiro não declarado no Brasil. No Brasil não é proibido ter conta no exterior, desde que declare no imposto de renda e a origem do dinheiro. Ora, se não declarou, é no mínimo lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. E todo mundo está careca de saber, ele tem direito à defesa, mas que aquilo é dinheiro fruto da corrupção. E ele está solto, inclusive dizendo o que tem que ser votado, o que não tem que ser votado, enfim. A nossa mídia, ou seja, os barões da mídia, eles perseguem pessoas honestas, protegem corruptos, destrói reputações de pessoas, sonegam impostos, como ficou patente agora na Operação Zelotes, vendem irregularmente espaços nas suas grades, porque no mundo hoje, TV não é mais viável economicamente, rádios inclusive. Então o que eles fazem? Alugam, ou seja, sublocam espaço na programação. Isso é contra a lei, não existe nenhuma previsão legal e não são punidos. Além de tudo, mantém uma programação extremamente violenta. As escolas públicas no Brasil, onde os pobres estudam, é muito comum as crianças chegarem para ter aula, não ter aula e não ter nenhuma atividade alternativa para as crianças. As crianças ficam jogadas. Eu estudei em escola pública, eu lembro disso. Então, quem é culpado? Governador, secretário de Educação, diretores de ensino, enfim, tem uma série de cargos. Ninguém assume essa responsabilidade. Bom, enfim, o que eu acho é que existe essa simplificação do bem contra o mal. Parece que isso não tem dado certo até hoje, mas a gente vai no vídeo 2 desconstruir essa simplificação do que é bandido. E aí a gente vai dar continuidade, vamos falar dos custos e sugestões. Um abraço, até o próximo vídeo.